Alô, amigos do Centro Espírita, aprendizes do Evangelho de Goianazes, amigos da sua página no Facebook. Estamos aqui para iniciar mais uma reflexão semanal, né? Vai exibida aí pelos Facebook do Centro Espírita, aprendizes do Evangelho de Goianazes, a qual nós agradecemos já pela oportunidade e agradecemos a todos, né, por estar sempre conosco nas reflexões, no aprendizado aí da página da nossa casa aí no Facebook. Então, vamos aí aos trabalhos, né, com a mensagem de hoje, uma pequena mensagem para a nossa prece inicial, e diz assim: anule suas preocupações. Ou você anula suas preocupações, ou elas o destruirão implacavelmente. Os laboratórios continuamente fabricam drogas para fazer dormir os que estão sob o domínio das preocupações e ganham milhões com a venda de tais remédios. Não desperdice suas energias remoendo as preocupações. Não busque adormecer artificialmente com a ajuda de tranquilizantes. Enfrente seu problema com serenidade para poder solucioná-lo e tenha paciência e coragem para dar tempo ao tempo enquanto procura a melhor saída. É do livro 366 Maravilhosas Motivações, de Tibério Lopes Fernandes, Dose Diária de Autossuperação para Crescer Interiormente, título do livro. A mensagem era bem sucinta aqui na questão das preocupações, né? Nos recomendando aí a anulação das preocupações excessivas. É claro que não há de como deixar de preocupar, né? Mas nós temos que dosar, temos que preocupar sempre com a nossa saúde mental. Em excessos, os exageros, tudo extrapola, né, os seus limites, e aí surgem as doenças mentais, as doenças psicossomáticas, as doenças, a enfermidade da cabeça, né, do espírito, e assim sucessivamente nós temos que buscar estar melhorando o nosso comportamento. Bom, e assim, agradecendo a Deus por esta pequena mensagem, né, que nós possamos refleti-la, possamos aplicá-la no nosso dia a dia, nas nossas ações, e agradecer sempre a Deus pela oportunidade das mensagens que temos, que nos edificam, que constrói sim os nossos, ajuda a construir os nossos pensamentos, as nossas ideias, a nossa idealização de quaisquer projetos. Então, que possamos assim agradecer sempre ao Mestre Jesus, ao nosso guia espiritual, né? Agradecer sempre aos irmãos que nos orientam, que nos amparam. E assim, pedimos licença para iniciar mais uma explanação do Evangelho na página do Facebook da nossa casa, Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Goianazes. E aí nós vamos ao texto e as nossas reflexões sobre o tema do Evangelho. Aqui, para nós, o tema é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e traz aí o título de A Vingança, se encontra nas Instruções dos Espíritos, no item 9 e subsequente. Então, vamos estar lendo e refletindo um pouco sobre esse tema, né? E diz assim: a vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário à da prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta
que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Se é mais forte, precipita-se com uma besta feroz sobre aquele que chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e o seu ódio, mas, na maioria das vezes, reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente do seu coração os maus sentimentos que a animam. Bom, essa pequena introdução de leitura aqui, né, já podemos analisar, compreender, né, sobre a importância de estar sempre buscando fontes de equilíbrio, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e de esclarecimento, né? Disse o Cristo de Deus: conhecereis a verdade os tornará livres. Então, o Evangelho, as lições de Jesus, né? A nossa forma de estudar as coisas edificantes, que constroem sempre na nossa alma algo de bom, tem sido esse antídoto, esse remédio que nos protege, né? E que nos ampara diante dos desafios, porque só o conhecimento, só a nossa perseverança nos estudos, no buscar compreender as nossas fraquezas interiores, é que nos dá nos dá esse amparo, né? Nos dá esse equilíbrio diante dos desafios do dia a dia. Não é tão simples, não é fácil, que ninguém aqui está afirmando que é fácil você dialogar, né, tranquilamente com qualquer um ou com qualquer desafio que esteja à sua frente. Mas quando você já idealiza, você já tem um projeto de vida, você já é capaz de pensar um pouco mais, né? Como diz os amigos espirituais, já utilizando esse conhecimento que você já agregou no decorrer da sua vida, às vezes você nós evitamos tragédias, nós evitamos desequilíbrios, preocupações excessivas e desequilíbrios, né? Então, a vingança né, nós somos criados, às vezes nós ouvimos isso já de muitas vezes, né? Alguém dizer, ou mesmo já dissemos, que a vingança é um prato que se come frio. Mas assim como o Evangelho nos traz aqui, que ainda é um resquício de inferioridade, né? A vingança é um resquício de animalidade que ainda contradiz as escrituras, contradiz o Evangelho, contradiz os ensinos de Jesus. Essa história de dizer que a vingança também é um prato que se come frio, contradiz toda a sabedoria popular, né? Então nós temos que saber separar. Não é uma frase sábia, é uma frase de inferioridade. Nós devemos trabalhar, assim como o Evangelho nos pede, como Jesus nos ensina, o perdão. Por isso que ele nos passa, é isso que ele nos passa no Evangelho, é isso que ele nos deixa na literatura, tanto faz as escritas das cartas, né? Tanto faz as parábolas, nós vamos encontrar nos livros espíritas, de espíritos sérios, espíritos que têm compromisso de auxiliar a humanidade, e essas frases que antes era tida como ditado popular, sabe, a gente hoje cai por terra, a gente sabe que não é isso. A vingança ela é para ser trabalhada porque ela é uma enfermidade da mente, e que nós vamos aos poucos materializando isso. Então, com a mente enfermiça, né, no ato de ódio, no ato de rancor, nós vamos construindo uma mente doentia e vamos manipulando as coisas, camuflando as coisas e agindo né,
por trás aí, querendo esse ato de vingança. Então, essa mensagem deixada no livro, no Evangelho, ela, ela vem de Jules Oliver, em Paris, em 1862. É uma mensagem que nós encontramos só no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela está introduzida nas instruções dos Espíritos. Foram aqueles Espíritos que auxiliaram a Kardec na construção do Evangelho, né? E aí eles trouxeram as mensagens. Mas a nossa irmã Meimei também, ela vem nos alertar aqui que antes de pronunciar a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. Olha que lição maravilhosa que Meimei nos traz aqui diante desse tema. Às vezes nós estamos já na iminência de, de falar, na iminência de verbalizar as coisas, na iminência de dar respostas imediatas e rápidas, né? Nós vamos e agressivas. Né? Nós não temos ainda toda essa gama de conhecimento para de repente parar, pensar, respirar e às vezes chegar e buscar equilíbrio. Às vezes nós vamos atropelando, né? E aí vamos soltando o verbo a qualquer jeito. Não importa quem esteja na nossa frente, nós vamos passando o rolo compressor e vamos achando que estamos abafando, quando na realidade nós estamos prejudicando a nós mesmos, porque estamos dentro da lei de ação e reação. E tudo que aquilo que nós estamos fazendo para o nosso próximo, seja no campo positivo ou negativo, nós também vamos passar. Né? É a lei de colheita. Né? Então ela diz, a natureza é colo de mãe expectante, assemelha-se à luz celeste e ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que te respiras, e assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Então, tudo serve em silêncio, esperando por ti. Então, meus irmãos, o tempo é bem curtinho, é somente para a gente tirar uma reflexão, para a gente parar, para a gente pensar, para a gente introduzir aquela água da paz, água da serenidade, né? Buscar essa inspiração do alto, quando a gente pode questionar, meu Deus, por que essa pessoa está em desequilíbrio? Dá-lhe um amparo, dá-lhe uma proteção. Bons espíritos, andai ao lado dessa pessoa amparando. São formas da gente conversar também com aqueles que estão, né, descontrolados à nossa frente. E de repente eles não sabem ainda um pouquinho, o mínimo que nós já sabemos. Né? Então vamos quebrar essas arestas, vamos buscar o momento certo, às vezes para dialogar, certo? No ato do fervor, no ato da temperatura, às vezes nós queremos só a justiça de qualquer forma. A justiça ela não pode ser aplicada ao nosso bel prazer. Né? Justiça ela tem que ser aplicada corretamente. Nós temos todos os parâmetros para corrigir, de correção pela lei humana, também temos os parâmetros da correção da lei divina. Aquilo que não se pode resolver com um ato de um silêncio, de um minuto, de um segundo, nós podemos pedir a Deus, porque nos séculos dos tempos de Deus, tudo será resolvido. Não ao nosso tempo, mas ao tempo do Pai Criador. Então, se você passa por um desajuste, né? Se você passa por essa mente, por esses pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, limpe o seu coração. Trabalhe isso em você. Busque ver na natureza, busque ver nas grandezas de Deus, busque observar quanto Deus tem sido generoso com todos nós. Às vezes nós não valorizamos aquilo que está à frente dos nossos olhos. Queremos ver coisas grandiosas, mas a grandiosidade de Deus se faz presente na nossa vida, através do nosso próximo, através do ar, através das flores, através dos pássaros, através do sol, da chuva, tudo que está na nossa frente é a grandeza de Deus.
Vamos limpar o nosso coração. Vamos trabalhar isso. Vamos carregar o nosso coração de amor, de paz, de harmonia. Que um dia nós vamos poder dizer assim: gratidão, Senhor, por tudo que eu tenho aprendido. Obrigado, meus amigos, meus irmãos. Vamos assim agradecendo, dizendo a Deus: Pai, que és todo amor, toda bondade, toda sabedoria. Protegei a humanidade. Amparai os teus filhos, em especial aqueles que ainda estão carregados por esta cruz pesada do ódio, da mágoa e da dor. Fazer com que a sua mansuetude, o teu amor, vibre nos corações, em especial naqueles ainda mais endurecidos. Mostrai o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. O Evangelho de Jesus é o modelo de inspiração para as nossas dificuldades. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Compartilhem, divulguem os trabalhos da Casa Espírita, do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. Compartilhe os seus trabalhos na rede social, no Facebook. Ajude a expandir as mensagens do bem. E assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade.